Salve, amada igreja, gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã eu gostaria de estar dando continuidade ao estudo de algumas personalidades do Novo Testamento, que muitos obscurecidos e outros com muito relevo participaram de forma direta ou indireta da vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E para a introdução nossa, estudar a vida dos personagens bíblicos deve produzir em nós a sensação de estar entrando em um edifício sagrado na galeria dos santos, onde as maiores experiências do homem com Deus estão expostas. Nicodemos é um de quem pouco se fala, mas aquilo que a Bíblia diz sobre ele leva-nos a reconhecer sua grandeza. Primeiro, nós vamos estar falando sobre a vida de Nicodemos, discípulo oculto do Senhor. O texto para a nossa meditação, João 3:15. Ele chamou de verdade a atenção de Nicodemos, um fariseu que era um dos líderes religiosos dos judeus, membro do Sinédrio. Jesus chamou a atenção, as atitudes de Jesus, elas sempre chamam a atenção de pessoas, e não foi diferente com Nicodemos. À noite. Por que Nicodemos foi à noite? Nicodemos está interessado em Jesus e deseja convencer-se sobre quem realmente ele é. Mas não pode expor-se por medo das pressões sociais dos seus colegas, que eram muito fortes. É um homem especial. Busca a verdade acima de tudo. Se não podia vir de dia ao Salvador, viria à noite, mas uma coisa é certa, não deixaria de vir. Ele queria encontrar e compreender quem era aquele homem tão diferente, aquele homem que falava com tanta autoridade. E a sua verdadeira pergunta, Jesus deixa que primeiramente Nicodemos fale, e Nicodemos o tratou com reverência, chamando-o de rabi, mestre. Poucos momentos que Jesus é chamado de rabi, como mestre na palavra. Reconhecendo que Deus estava com ele por causa dos milagres que operava. E Jesus disse a Nicodemos que a maior necessidade do ser humano é nascer de novo. Não é uma questão de aderir a Jesus, de simpatizar com Jesus. Muitos hoje têm o mesmo problema. Mesmo seus inimigos admitem. Não é fácil admirá-lo. Isto, porém, não basta. Muitas pessoas hoje em dia consideram Jesus o maior mestre de todos os séculos e os seus ensinamentos muito além dos outros mestres. Porém, isto não basta. Jesus mostra em todos os sentidos, ele dá testemunho de si, ele mostra para Nicodemos, mesmo assim foram poucos que creram nele. A expressão, se alguém não nascer de novo, não pode ser o reino, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Deve ter soado estranho aos ouvidos de Nicodemos, mas ele retruca novamente. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3:7. Jesus declarou que sem implantação da vida do Espírito não havia salvação. Sem o Espírito Santo não há salvação. O Espírito Santo é o gerador da salvação. É o canal, é aquele que trabalha a nosso favor. Jesus ensina que o homem natural não herdará a vida sobrenatural sem a conversão vinda pelo arrependimento e espírito. João 1:13. Nicodemos, como fariseu, conhecia bem a história da serpente no deserto. No tempo de Moisés, quem olhava para a serpente de bronze era salvo, e aquela serpente tipificava Cristo há milhares de anos atrás. Por isso é muito importante nós compreendermos que a obra redentora de Jesus já vinha sendo feita antes da
carnalidade de Jesus, antes dele se tornar homem como nós, viver no nosso meio, a obra dele já estava sendo feita. Jesus respondeu à dúvida de Nicodemos sobre sua pessoa, revelando-se como Salvador do mundo, o Messias, esperado pelos judeus. Nicodemos compreendeu que tudo aquilo que ele dizia, só poderia dizer aquilo alguém vindo da parte de Deus. Só poderia dizer aquilo o próprio Deus, que veio como Salvador, Senhor e Redentor do mundo inteiro. A defesa de Jesus. Parece que naquela noite Nicodemos reconheceu ser Jesus o Messias, e assim Nicodemos nasceu de novo. Sem nascer de novo, nós não reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor. Mas parece que Nicodemos não teve coragem de declarar publicamente que ele era seguidor de Jesus o Nazareno. Mas ele não era o único. João 12:42. Não é fácil para a posição que ele ocupava. E a pessoa pode dizer, mas por que ele não se declarou? Se eu estivesse no lugar desse, se você estivesse, na maioria, em quase 100%, você tomaria a mesma atitude de Nicodemos. As pessoas são acomodadas com a posição que elas ocupam. Elas não querem perder os privilégios dessa posição e dessa função que elas ocupam. E muitas das vezes é até com permissão de Deus, para ser usado lá na frente, como nós vamos descobrir aqui. Você se lembra que Jesus disse que é difícil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus? Marcos 10:25, mas não é impossível pela graça de Deus. Você tem amigos ricos que são difíceis de levar a Cristo? Nada é impossível para o Senhor, não desista deles. Mais tarde, Nicodemos se destacou de algum modo perante seus colegas do Sinédrio. Os principais sacerdotes haviam mandado guardas, e os guardas ficaram assombrados, admirados com o que eles viram. Jamais, eles falam, olha, jamais alguém falou como este homem. João 7:46. Os líderes fariseus ficaram furiosos e declararam que Jesus era ignorante, que não conhecia a lei. Nisso Nicodemos faz uma pergunta, eles começam a se revelar. Interessante para os doutores da lei. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele fez? João 7:50, 51. Ao julgar Jesus, violaram a própria lei, Deuteronômio 1:16, 17. Eles responderam de maneira bem cínica, perguntando se Nicodemos era da Galileia, terra de Jesus, e o lembrando, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. João 7:52. Neste incidente, vemos como Nicodemos começa a declarar sua fé em Cristo. E os doutores da lei também eles se achavam acima da média, acima de tudo, mas eles se esqueceram que Jonas era da Galileia. Havia profeta sim. Você tem coragem de dizer no seu emprego ou na faculdade que você é crente, salvo pelo sangue de Jesus? Ou você esconde sua fé em Cristo por medo da reação dos colegas? Nós vamos olhar para o cuidado de Nicodemos com Jesus na morte de Jesus. O apóstolo evangelista João vê os pequenos, grandes homens de Deus como Nicodemos, acompanha seu progresso na fé, testemunha sobre sua vida. Deus precisa dos ricos e influentes também para a sua obra. Veja que Paulo escreveu mais tarde sobre os ricos. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Nicodemos tinha encontrado um companheiro no Senado, ambos pactuados com a causa de Cristo, embora secretamente. José de Arimateia dá o túmulo, Mateus 27, 60, e Nicodemos faz as outras despesas, João 19, 39, para o sepultamento de Jesus. Certamente a vida cristã desses dois homens se encaixa no plano divino da ressurreição. A ressurreição de Jesus atingiu em cheio a vida dos dois discípulos considerados ocultos, e isso certamente modificou suas vidas para sempre. E para concluir, o Deus que nós servimos, na infinita sabedoria, registrou na Bíblia as lições de vida de cada personagem. Nicodemos é um desses personagens e fala e nos ensina da importância essencial do novo nascimento, sua sabedoria e comprometimento com a vida nova
mesmo nos altos círculos sociais. Nicodemos também nos ensina que o verdadeiro cristão não pode esconder sua fé em Jesus por muito tempo. Amado, guarde isso no teu coração. Eu gostaria de te agradecer nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.